Olá, estarei apresentando para você hoje nesse vídeo a implantação do Solução Ceramic na empresa de vocês. Como bem sabem, essa é a tela inicial do sistema, onde nós temos que colocar o usuário e a senha para termos acesso ao sistema. Acessado o sistema pela primeira vez, nós teremos aqui, para nos familiarizarmos primeiro, nós temos aqui em cima os menus principais, onde nós temos como conceito, são basicamente painéis de controle. Painéis de controle com a visão geral, a visão administrativa, de desempenho da empresa, da área financeira, o orçamento, onde nós teremos todas as despesas e receitas obtidas e realizadas em cada mês para podermos estarmos analisando, os cadastros e os relatórios que temos disponíveis até então. Do lado esquerdo, nós teremos as principais funções do sistema. Da área comercial, o pedido, a compra de mercadorias, a expedição dos pedidos, a aprovação de orçamentos, o recebimento das mercadorias, os processos produtivos, além do inventário, e algumas funções financeiras, que é para o cadastro de despesas, receitas diversas, as contas a pagar e as contas a receber. Iniciado o sistema, nós temos que configurar a empresa que estamos trabalhando. Então nós temos aqui no botão no canto direito superior, temos aqui e apertamos para podermos cadastrar a empresa que estamos trabalhando. No caso aqui é a Carvalho Consultoria, nós registramos aqui também o e-mail, CNPJ, tudo isso, todas são informações que vão sair no cabeçalho dos pedidos. Também o endereço, que é importante para que possa sair também no cadastro dos pedidos. Então nós salvamos a empresa que nós estamos trabalhando. Tem também o logotipo que vocês podem estar colocando. E agora vamos cadastrar os usuários. Vemos aqui em cadastro, administrador. Inicialmente o primeiro usuário ele tem a função de administrador, então ele poderá estar criando novos usuários. Precisamos colocar um RG, não obrigatoriamente. O CPF, porém, é obrigatório.
data de nascimento, o salário, que podemos também colocar um valor fictício, e o telefone também como algo obrigatório. Definimos o nome do usuário, João Maria, colocamos a senha e definimos também se ele tem papel de administrador ou que chamamos aqui de secretária, que teriam algumas funções limitadas que ele poderá acessar o sistema. Vamos manter como administrador e salvamos. Usuário criado. Então isso pode ser feito para quantos usuários o cliente quiser. Para testarmos, vamos agora sair, acessar com João Maria. E já estamos agora acessando com o novo usuário. Então, para iniciarmos, precisamos preencher algumas informações básicas para começarmos a usar o sistema. Primeiramente, cadastramos os produtos, colocamos o nome dos produtos, o peso molhado é importante porque é esse peso molhado que nós consideramos aí, é o peso do produto após a maromba, ou seja, após a sua produção, que esse peso será usado de referência no indicador de desempenho do consumo excessivo de argila. O peso do produto pronto é uma informação simplesmente cadastrada. E as dimensões do produto. Aí, feito isso, vai aparecer a tabela de preço principal desse produto. Vamos colocar o preço unitário, o preço da unidade de uma peça, que é 0, vamos botar aqui, é 0,25 de primeira, salvamos. De segundo, vamos botar aqui, é 0,22, salvamos. E de terceira, 0,18. Ok. Podemos então cadastrar outro produto. Vamos botar aqui a telha, a lajota. Definimos também o peso molhado e o peso pronto. Novamente, precisamos cadastrar a tabela de preço principal. Vou botar que seja 30 centavos a unidade de primeira, 25 de segunda e 20 de terceira. Feito isso, agora temos que cadastrar os insumos de queima. O que é que nós chamamos de insumos de queima? São o material, corresponde aos materiais utilizados para a queima dos produtos, dos tijolos, telhas, lajotas, e no caso é a lenha. Para cadastrar a lenha, nós precisamos vinculá-la também a uma categoria de centro de custo. Então, temos aqui uma lista de
categorias de centro de custo, que nós vamos explicar posteriormente. E vamos colocar aqui como uma lenha algaroba, como por exemplo. Unidade de consumo podemos definir como metro cúbico ou estéreo. Vinculado a esse insumo, nós precisamos colocar também um fornecedor principal. Verificamos na lista, como não há nenhum fornecedor cadastrado, então nós vemos aqui e cadastramos um novo fornecedor. Razão social é caso precise. E vamos colocar aqui o serviço como fornecedor de lenha. O CPF. Ou CNPJ. E-mail. Se tiver e-mail, é interessante colocar o máximo de informações que puder colocar, melhor, que você vai poder rastrear com facilidade posteriormente. E as demais informações: contato, e-mail, CEP, endereço, rua, número, bairro, tudo isso sendo cadastrado, você poderá deixar disponível para todos os usuários da sua empresa. Então, cadastramos, criamos um fornecedor e ele está, a lenha algaroba está vinculada ao fornecedor Severino Ramos. Porém, vale ressaltar que na hora do pedido nós podemos escolher outro fornecedor. Cadastrado. Vamos cadastrar mais uma lenha de cajueiro, unidade de consumo estéreo também, e vamos vincular ao mesmo fornecedor. Agora precisamos também cadastrar os fornos. Podemos chamar aqui de forno 1. Modelo é a critério do cliente, que ele define, pode dizer, o modelo caipira, o sedã e os diversos modelos que existem no mercado. Aqui do lado nós temos para colocar qual a capacidade desse forno somente com lajota, qual a capacidade desse forno somente com tijolo. Então nós vamos definir aqui a capacidade. E as linhas servem somente para o caso de ser um forno Hoffman, onde será definido qual a quantidade de linhas para que o forno Hoffman possa ser alimentado da forma adequada. Verificamos ali que o produto está com o nome errado, então vamos aproveitar e mostrar a edição como é simples para vocês, nossos clientes. Simplesmente vamos no relatório, colocamos como editar e salvamos o produto novamente. Então já está correto. Também precisamos cadastrar os colaboradores para que nós possamos utilizar essa informação nos processos produtivos, que servirão também para a folha de pagamento, que poderá ser paga por produção em cada processo, que nós posteriormente iremos mostrar. Então vamos aqui inserir um colaborador como exemplo. Podemos colocar a sua foto, caso queira. CPF, mais uma vez, é obrigatório.
data de nascimento, salário, e aqui temos a opção de criar um cargo. Podemos definir um cargo para esse colaborador. Como o sistema foi iniciado agora, não temos nenhum cargo, então vamos criar um cargo. Vamos ali em cadastro, cargos. Forneiro. E aqui definimos para este cargo, para onde vai no cadastro da folha dele o salário base. O salário base irá para o centro de custo, a categoria folha de pagamento queimador. A gratificação, folha de pagamento extra, hora extra, folha de pagamento extra, férias, 13º, adiantamentos para o folha de pagamento normal. Então salvamos e vamos voltar agora ao cadastro do colaborador. Cadastramos. Definimos um salário base e também como obrigação o telefone. Okay. Vamos cadastrar outro colaborador. Primeiramente, aliás, vamos cadastrar um outro cargo. Vamos chamar aqui de ajudante. Salário base dele irá para a folha de pagamento de produção, gratificação para extra, hora extra também, férias, 13º e o adiantamento também. Então, voltamos agora ao colaborador e o cadastramos. Ok. Cadastrado. Iremos agora para o cadastro de matérias-primas. Matéria-prima que corresponde basicamente à argila, que é a matéria-prima principal para a produção de tijolo. Vamos colocar aqui como argila vermelha e vamos vincular novamente a uma categoria de centro de custo. Botamos o unidade de consumo como metro cúbico e escolhemos um fornecedor. Ok, salvo.
E agora voltemos para cadastrar um novo forno, onde chamaremos de forno 3, do modelo Hoffman. E as linhas definiremos a quantidade de linhas que esse forno Hoffman tem. Vamos dizer que ele tem 50 linhas e 75.000 unidades de lajota como capacidade, contra 100.000 unidades de tijolos com capacidade de queima. Salvamos o forno e vamos agora verificar como se configura a interface com essas informações básicas. Temos a visão geral, onde neste painel de controle que nós o chamamos, nós teremos aqui as contas a pagar, que aparecerão as contas a pagar atrasadas e basicamente as do dia, como padrão. Porém, o usuário poderá vir aqui e escolher o período e irá puxar do sistema todas as contas a pagar deste período, bem como no contas a receber. Aqui embaixo temos um gráfico de vendas que pode ser analisado por produto, peça e valor, por mês, por dia e por ano, no período que o usuário escolher. Então isso aqui foi criado com o objetivo de estarmos sempre visualizando como é que está a evolução das nossas vendas, de forma simples e rápida. O gráfico do nível de serviço, que ele simplesmente irá mostrar tudo que nós temos a entregar todo dia e quanto nós entregamos, para saber qual é o nosso nível de atendimento aos clientes, que também poderá ser olhado por produto, por peça, por dia, por mês e por ano, no período que o usuário escolher. Também temos a produção diária acumulada, onde será resultado dos cadastros de produção, que iremos mostrar posteriormente, informando quanto foi produzido cada dia, também podendo ser visualizado por produto, por peça, por toneladas, por dia, por mês e por ano, no período que o usuário escolher. O gráfico de estoque disponível versus o gráfico de pedidos a expedir nos próximos 7 dias, que isto foi criado com o objetivo de olharmos rapidamente e sabermos se poderemos atender um pedido que temos para agora ou não. Um cliente chegar e fizer um pedido, eu quero 10.000 tijolos para agora. Então a gente olha, bom, eu posso atender porque eu tenho estoque suficiente para atender meus próximos 7 dias. Então eu poderei atender. E o estoque em processo, que corresponderá aos processos produtivos que irão compor isto aqui. Temos ainda o painel de desempenho, onde esse é um painel importante para o resultado do dia a dia, para a gestão do dia a dia. Um gráfico importante que criamos é esse peso dos produtos. Esse gráfico foi criado com o objetivo de todo dia estarmos comparando qual é o nosso peso padrão versus o peso que o produto saiu na produção. Então isso, multiplicado pela sua produção diária, irá gerar um possível consumo excessivo de argila, que a ideia é combatermos isso diariamente para conseguirmos reduzir o custo da empresa, que tanto poderá ser olhado por produto, por peça e por peso, por dia, mês e ano, no período que escolhemos, para analisarmos inclusive se está evoluindo ou não. Consumo de insumos de queima, onde a ideia é analisar qual é o desempenho dos nossos fornos. Se eu tenho um forno que está queimando 100 toneladas com 40 metros cúbicos de lenha, e tem o outro que está queimando 120 toneladas
com os mesmos 40. Então o outro forno tem um desempenho melhor. A gente olhar graficamente. Qualidade dos enfornamentos, para ver a qualidade da queima dos nossos fornos. Isso também a gente sabe que depende do queimador. Assim como também pode haver alguma brecha no forno que esteja diminuindo a qualidade da queima. E as perdas e desperdícios. Então o objetivo desse vídeo não é entrar em maiores detalhes agora. Então é só para dar uma visão geral ao nosso usuário. Para finalizarmos a fase de implantação, feito todos esses cadastros, temos ainda o cadastro dos clientes e dos fornecedores. Porém, esses cadastros também podem ser feitos de acordo com a necessidade. Mas vamos fazer um aqui como exemplo. Cliente. Vamos cadastrar um cliente. Cadastramos o cliente, podemos colocar os dados para contato, endereço de entrega, e isso daí quando o cliente já fizer um pedido a gente já sabe previamente qual será o endereço de entrega, que também poderá ser alterado. E aqui também, caso seja uma empresa, a gente definir com o nosso contato, qual é o e-mail do contato e o telefone do contato. Então, salvamos o cliente. Também bem simples. Mesma forma para os fornecedores. Vamos cadastrar um aqui de exemplo. Fornecedor de argila. São todos dados fictícios. Salvamos o fornecedor. E, como sempre, muito simples. Então temos agora outra coisa importante para o início do uso do sistema, que é o inventário. Ao iniciarmos o sistema, a empresa já possui algum estoque em processo, estoque de produtos prontos, estoque de insumos de queima, estoque de matéria-prima. Então, essa função aqui de inventário também serve para registrarmos qual é o nosso estoque inicial para começarmos a usar o sistema. Então, vamos fazer um exemplo aqui dos produtos na secagem. Tijolos de 8 furos. Nós vemos aqui em corrigir e vamos incluir. Esse botão aqui de perda, ele basicamente é para registrarmos alguma perda que tenhamos em cada uma dessas situações. Então vamos colocar a data do ajuste como hoje e dizer que nós temos em processo 100.000 peças de tijolo. Confirmamos o ajuste e agora já teremos isso cadastrado no sistema para começarmos a fazer os processos corretamente. Vamos agora lá para a visão geral para verificarmos
a implantação. Então as 100.000 peças já se apresentam aqui no gráfico do estoque em processo. Mesma coisa para os produtos prontos. A gente geralmente vai começar a implantação do sistema com a empresa em andamento. Então já teremos um histórico com produtos que já existem disponíveis. Então vamos aqui. Tijolo de primeira. Temos aqui ainda para os produtos prontos. Inclusão, que é o que nós estamos fazendo. Quebra no pátio, que isso ficou para registrarmos alguma quebra que porventura aconteça no pátio, que isso é um prejuízo que se está causando à empresa. E a perda não identificada. Se criarmos uma rotina de inventário, toda semana estamos fazendo inventário e de repente verificarmos que está sempre divergente com o sistema, pode ser alguma perda que não esteja sendo identificada. Então vamos fazer agora a inclusão. Nós temos na data de hoje 50.000 peças de tijolo de 8 furos de primeira qualidade. Então, colocamos e já está aqui registrado no sistema, que também já estará sendo possível visualizar na tela de visão geral para uso do sistema. Então, temos aqui já 50.000 peças de tijolo de 8 furos de primeira. Então, para a implantação, esses são o passo a passo que deve ser feito para usarmos o sistema corretamente. Nos próximos vídeos estaremos tratando do módulo de produção, do módulo comercial, financeiro, folha de pagamento e, por fim, vamos visualizar com vocês uma metodologia para a gestão do dia a dia com o uso do Ceramic. Obrigado e até a próxima.